essa alta que o Bitcoin teve nas últimas semanas pode ter chegado ao seu fim. E o Bitcoin pode estar construindo ali um cenário em que ele vai buscar até os US$ 50.000. Será mesmo, gente, que isso vai acontecer? Será mesmo que o Bitcoin vai ter essa queda até os 50.000? Vamos dar uma olhada ali. Eu quero mostrar o que está acontecendo, o que eu estou vendo no mercado nesse momento. Vamos dar uma olhada ali. Quero começar trazendo essa matéria aqui, falando, né, que os ursos do Bitcoin estão mirando um fundo de US$ 50.000. E eu quero trazer ela porque eu estava olhando o Bitcoin hoje e eu vi que realmente tem um alvo nos 50.000 que o Bitcoin pode buscar. E depois de eu ter visto isso no gráfico, é que eu fui ver essa matéria falando de 50.000. Então eu achei interessante. E tem alguns pontos aqui nessa matéria que eu até concordo e eu quero trazer aqui. Então, vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Que está dizendo, né, que o Bitcoin pode cair até 50.000. Um ponto interessante que ele traz aqui nessa matéria, olha só, é aqui, ó. Ele fala que o mercado de baixa, ele tem uma fase de acumulação, que seria a fase que a gente está agora. Mas ele diz que depois vem uma fase de manipulação. E essa manipulação poderia jogar o Bitcoin para 50.000. E aí ele traz até esse gráfico aqui, né? Olha só. A fase de acumulação seria onde a gente está agora. E ele diz que poderia ter uma manipulação, né? Seria uma manipulação realmente severa, pesada, né? Que jogaria o Bitcoin mais para baixo e aí sim para ele fazer o seu fundo. Isso faz muito sentido. Eu já disse que eu acho que o Bitcoin dificilmente vai abaixo dos 60.000. Isso muito por conta de alguns indicadores que eu já mostrei aqui no canal, né? O cruzamento de médias, MACD, já mostrei isso aqui algumas vezes, mas é possível sim que tenha, especialmente se for através de uma manipulação, né? Um movimento que vem abaixo ali para fazer esse fundo. Eu vou mostrar isso no gráfico ali. E um outro ponto interessante, né, que ele traz nessa matéria é que eles falam aqui que o Bitcoin ele pode não atingir essa queda ideal de 60%. Eu vejo muita gente falando, né, que o Bitcoin normalmente cai 80%, 70% nos bear markets, né, no ciclo lá na queda de 2018, 2015, né? O Bitcoin caiu pouco mais de 80%. No bear market de 2022 ele caiu perto ali de 77%. Então agora o mercado, muita gente espera que o Bitcoin caia pelo menos uns 70, 60% e pode não cair. E eu concordo, pode não cair mesmo isso tudo, porque a tendência, né, ao longo dos anos é que o Bitcoin ele seja menos exponencial tanto na alta quanto na queda. Então pode ser que não venha mesmo um bear market de 60%. Aqui fala, né, que ele já tenha caído 40%, mas na verdade é 50% que o Bitcoin já caiu, né, do topo ao fundo ali. É... E que ele fala, né, existe a possibilidade que esse ciclo não atinja 60% devido ao ambiente de mercado, né, e a estrutura macroeconômica que está surgindo. Tem até aqui a própria Fidelity, né, que também diz que o risco de queda tem sido menos acentuado em 2026, né, comparado com ciclos anteriores. Então tem esses dois pontos aí, né? Essa matéria traz que pode ter uma manipulação, né, que jogue o Bitcoin perto ali dos 50.000, mas ao mesmo tempo fala que a gente pode não ter uma queda de 60% nesse mercado, né? Se o Bitcoin cair para 50.000, a queda vai chegar perto dos 60. Mas aí, o que que eu tô vendo aqui no gráfico? Vamos lá. Bitcoin agora está em 74.300, 3 semanas de alta. Ele já está aqui
rompendo a média de 9 no semanal e com bastante corpo nessa vela semanal. Mas o principal motivo que eu acho que ele não vai continuar subindo é que essas semanas de alta têm sido semanas com volume muito baixo. Olha só, essas 3 semanas de alta, olha, 3 semanas de volume muito baixo, muito abaixo do que a gente teve aqui, do que tem tido antes. Então, é muito difícil você ter uma reversão de tendência com um volume tão baixo assim. Tá? Então, esse é o principal motivo que eu acho que essa alta é uma alta fraca e que vai voltar a cair logo. Mas tem um canal de baixo aqui também que eu já vou mostrar logo. Mas por que, né, que ele pode ter mais uma queda, né? Vamos lá. A gente teve nos últimos ciclos, né? Normalmente o mercado ele faz uma divergência de RSI no fundo aqui para depois ele voltar a subir. Então olha só, lá nesse ciclo aqui de 2015, o mercado ele fez essa divergência aqui, olha só. O RSI, depois que ele fez o fundo, né, ele fez aqui fundos ascendentes e fez aqui fundo lateral, praticamente lateral, né? Fez essa divergência aqui e beleza, voltou a subir. Nesse outro ciclo aqui, não teve muita divergência, né? Aqui ficou uma divergência, aqui tem fundos ascendentes, mas aqui também ficou um pouco ascendente, então não teve muita divergência aqui. Mas nesse outro ciclo teve divergência, olha só. A gente tem aqui fundos ascendentes e aqui fundos bem descendentes, né? Então ele sempre faz essa divergência de fundo, né? Normalmente faz essa divergência de fundo para poder voltar a subir. Então aqui, olha só, o ideal seria o mercado voltar a cair e voltar aqui no 65 e a gente ter fundos laterais e o RSI cai mais ou menos até por aqui, a gente teria fundo ascendente. Aí a gente teria essa divergência de alta aqui no RSI. Se ele vier aqui no 64, 65 já dá essa divergência. Se ele vier mais baixo, aqui no 60, ou até se ele for mais baixo até lá no 50, e se o RSI não vier abaixo desse nível aqui, já seria uma grande divergência com fundos descendentes aqui ou aqui e a gente fazendo fundos laterais aqui no RSI. Já seria uma grande divergência também. Então eu acho que deve acontecer alguma divergência aqui no RSI até ele voltar a subir. E aí, mas por que, né, que eu acho que ele já está construindo fundo? Tem vários motivos, já mostrei esse suporte aqui, já mostrei o cruzamento aqui das médias, né? Esse cruzamento da azul com a amarela, que normalmente ele crava o fundo. Mas a gente tem também aqui o MACD, que ele já está começando a ficar verdinho. Olha só o MACD aqui no semanal. Tá aparecendo a primeira vela verdinha aqui. Eu acho que isso se parece muito com essa vela aqui, tá vendo? Tá vendo aqui o MACD, depois que ele vem para baixo aqui, que ele faz esses dois fundos aqui, começa aqui, tá vendo? Me parece muito com esse momento aqui, tá? O momento que a gente está agora. Parece muito com esse daqui. Se a gente voltar lá nos outros ciclos, quando o MACD começa a ficar verdinho, se fosse comparar, eu não diria que seria aqui, eu diria que seria já... Se fosse comparar, eu não diria que seria aqui, eu diria que seria já com esse aqui, tá? Com esse momento aqui, olha só, já construindo um fundo. Mas não tá muito parecido com esse fundo aqui, né? Tá mais parecido com o outro e até com esse daqui também tá um pouco parecido, olha só.
aqui quando o MACD começa a ficar verdinho, olha lá, é nessa alta aqui, né? Ele faz essa alta, o MACD começa a ficar verdinho, mas depois ele cai de novo para construir essa divergência, né? Igual ele fez aqui também. E eu acho que é isso que ele deve fazer aqui também, tá? MACD começando a ficar verdinho aqui, mas eu acho que ele deve voltar a cair para construir uma divergência aqui. Mas aí, um outro ponto muito importante aqui, já para a gente ir encerrando o vídeo que eu quero mostrar aqui, é o que está acontecendo agora com o canal de bear market que eu tracei, tá? Eu tracei esses canais de bear market aqui, né? Ele fez esse canal de baixo aqui, fez esse canal de baixo aqui, fez esse canal de baixo aqui e tá fazendo um canal de baixo agora. E olha só onde que ele tá. Tá tocando nesse topo desse canal aqui. E eu não acho que ele vai romper isso agora, tá? Não acho que vai romper isso agora. Se a gente voltar aqui nos outros canais de baixa, vamos ver uma coisa aqui, olha só. Ele faz alguns toques aqui, né? Ele tem esse primeiro toque aqui, vamos considerar tudo isso aqui como um toque só. Depois ele tem um segundo toque aqui, a gente pode considerar aqui como um terceiro toque. E lá no quarto toque é que ele rompe e vai, né? Então, no quarto toque aqui que ele rompeu. E é muito interessante de ver, né? Que ele rompeu, retestou e depois foi embora, né? No ciclo seguinte, ele fez aqui um toque. Vamos considerar aqui que teve um segundo toque aqui, um terceiro. E no quarto toque, de novo, é que ele foi embora. Repara que aqui, olha só que interessante, ele rompeu, não retestou, mas olha o tamanho da vela que ele fez aqui logo depois que ele fez esse rompimento, tá? E sempre com volume, né? Sempre com volume. Aqui também, volume alto, olha lá, volume alto. Vamos ver nesse outro aqui, ó. Ele teve um toque, dois. Aqui já foi no terceiro, né? No terceiro toque ele já rompeu, retestou, né? E o rompimento aqui, ó, com volume, um pouquinho de volume aqui, né? E agora a gente tá no terceiro toque também, né? Terceiro toque. A gente vê que nos outros ciclos ele rompe no quarto toque, né? Só no último que ele foi no terceiro, mas ele faz aqui, tá no terceiro toque, sem volume, tá? Sem volume. Então eu não acho que ele vai romper isso aqui agora. Tá? Eu não acho que tem volume e força para romper isso aqui agora, tá? Então eu acho que ele vai voltar a cair, vai construir uma divergência aqui com o RSI. E aí depois, na próxima vez que ele tocar aqui, aí sim eu acho que ele vai e encerra o bear market. E aí, se a gente colocar esse canal aqui no diário fica muito bom para a gente observar. Olha só no diário, né? No diário fica muito bom da gente observar esse canal aqui. Então, olha só. Eu acho que essa alta já está acabando. Porque eu não acho que ele está com força para romper esse canal. Aí olha só como que esse canal que a gente traçou aqui, né? Olha como que ele pegou aqui perfeitamente, né? Perfeitamente. Chegou aqui e parou, tá? Então, eu não acho que vai romper isso aqui agora não, tá? Eu acho que essa alta aqui pode estar acabando. E aí, quase que eu esqueço, né? Por que que eu vi que ele pode voltar nos 50 mil, cair para os 50 mil? Olha só que nesse canal aqui, das outras duas vezes que ele tocou aqui, aqui e aqui, ele fez uma grande queda, né? Olha só, se a gente medir essa queda aqui,
essa queda, se a gente medir essa queda, se a gente pegar essa queda que ele fez aqui e jogar para cá, repara que foi exatamente o alvo perfeito, tá? Então a gente tirou o alvo aqui, jogou para cá. Se ele fizer a mesma coisa aqui, se a gente pegar isso aqui, se ele fizer a mesma coisa aqui, olha lá para onde ele vai, 50 mil. 50.800, 51 mil, tá? Então, se ele repetir o que ele fez aqui, tocou e caiu, ele fez aqui exatamente igual, tocou e caiu. Se ele fizer aqui de novo, ele vai para os 50 mil. Então, é muito possível ele vir buscar nos 50 mil. Tá? Por que eu acho que pode não ir nos 50 mil? Porque seria muito perfeitinho ele fazer esses 3 movimentos idênticos. Seria muito perfeito ele fazer isso. Então, o que eu acho que é mais provável de acontecer? Eu acho que é mais provável dele tomar essa rejeição aqui mesmo, voltar a cair, e talvez esse fundo aqui já consiga segurar ele. Mas, como a gente viu naquela matéria lá, tem uma última fase do mercado que é manipulação, né? Então, talvez possa vir sim essa manipulação que traga o Bitcoin para buscar os 50 mil. Tá? Ele poderia vir aqui. Ele poderia vir aqui sim. Tá? E aí a gente encerraria o ciclo de baixa pegando aquela divergência no RSI que a gente quer pegar, né? Aqui no semanal. Então, poderia acontecer disso, né? Dele vir aqui, a gente fazer esse fundo descendente, o RSI cai até aqui mais ou menos, faz um fundo ascendente e a gente faz o fundo aqui para voltar a subir. Me parece uma chance muito grande disso acontecer, tá? Então vamos ficar de olho porque eu acho que esse fundo dos 60 mil é um fundo muito forte. Eu acho que ainda pode segurar, tá? Se o Bitcoin vier nessa região aqui dos 67, 66, eu já estou comprando mais. Se cair nos 60, eu vou comprar mais ainda. E se cair aqui, tomara que tenha sobrado dinheiro para comprar mais, né? Mas vamos ver. Para a gente encerrar, o vídeo está ficando um pouco maior do que o que eu queria. Eu mostrei aqui no último vídeo, né, esse mapa de liquidação, que a gente tem essa liquidação aqui nessa região 76, 77, né? Eu falei que o Bitcoin deveria chegar até aqui, no máximo 76, 77, que tem essa região de liquidez aqui, né? E é onde ele veio, né? Chegou a bater aqui 76. Tá? Eu acho que ele pode até tentar alguma coisa aqui, mas acho que não vai mais, não. Tá? Eu acho que ele vai parar por ali mesmo, nessa liquidez aqui. E tem esse indicador aqui, né, o MVRV, que é mais um ponto, né, que mostra pra gente que o mercado ainda pode dar mais uma pernadinha para baixo, né? Olha lá em todos os ciclos, né, que ele vem aqui embaixo, ele fica vermelhinho aqui para terminar de fazer o fundo. Fez isso lá em 2015, depois lá em 2018, 19, ele veio aqui, ficou vermelhinho. Depois lá em 22 ele veio aqui nesse vermelhinho também. E agora, né, parece que falta um pouco, né? Parece que falta um pouquinho aqui, né? Parece que falta mais uma quedinha aqui para ele fazer esse fundo vermelho ali e encerrar o fundo de bear market, né? Então, parece, né, que a gente vai ter mais um movimento de baixa aí pela frente. Bom, acabou que o vídeo ficou um pouquinho maior do que eu esperava. Eu queria fazer um vídeo de uns 12 minutos. Parece que vai ficar aí perto dos 18, 19, 20. Mas tá bom, né? Até uns 20 minutos de vídeo é uma média boa, né?
Tá aí minha análise, né? Não vou me estender muito mais. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se você acha que os 50 mil é possível do Bitcoin ir lá, se você acha que ele vai lá nos 50 mil, se você acha que segura ali nos 60, ou se não, se você tá achando que ele vai continuar subindo agora, comenta o que você acha aqui. Deixa o seu like aí para fortalecer, me ajudar. Valeu, tamo junto aí, até a próxima.